Olá, tudo bem? O texto que eu gostaria de meditar com vocês hoje encontra-se em Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5, que diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós, mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês estão salvos. Efésios, capítulo 2, Paulo ele começa nos relembrando que a maneira que nós vivíamos antes de conhecermos a Cristo, a forma que nos comportávamos é semelhante, ou se não, da mesma forma com que aqueles que não conheceram a Jesus, nós realmente nos comportávamos como os não cristãos, como aqueles que viviam segundo a sua própria vontade, viviam para satisfazer os seus prazeres, escravos do pecado. E então ele começa o verso de número 4 dizendo: Mas Deus. Sabe, Paulo ele nos relembra da maneira que nós vivíamos, mas então ele diz: Mas Deus decidiu intervir na nossa história. Deus decidiu mudar aquilo que nós não poderíamos fazer. Deus decidiu nos mostrar que uma mudança não estava na nossa força de vontade, mas sim em sua intervenção. Falando sobre esse mesmo assunto, Paulo em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, ele diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Paulo estava falando aos Colossenses o que Deus havia feito quando nos salvou. Basicamente, Deus nos tirou do lugar onde nós não poderíamos sair sozinho, que era o poder das trevas, e nos transportou para um lugar que nós não poderíamos entrar sozinho, o reino de seu Filho amado. Deus decidiu intervir na história da humanidade. Deus decidiu intervir naqueles que decidiram crer no sacrifício de Jesus. O que seríamos de nós se Deus não tivesse intervido na nossa história? O que seríamos de nós se não houvesse acontecido um mas Deus em nossa história? Aonde nós estaríamos? O que nós estaríamos fazendo? Sabe, essa é uma verdade muito fundamental ao Evangelho. Essa é uma verdade que todo novo convertido tem em seu coração. Todo convertido ao Senhor carrega essa verdade consigo. Mas a realidade é que muitos de nós estamos se esquecendo dessa realidade. Muitos de nós, com o passar do tempo como cristãos, estamos começando a achar que merecemos alguma coisa do Senhor. Começamos a achar que, pelo tempo que decorremos, podemos pedir algo ao Senhor e Ele tem a obrigação de nos conceder. Quando na realidade precisamos voltar a relembrar que não merecemos nada. Paulo disse que nós estávamos mortos em nossa transgressão e pecado, mas pela graça do Senhor, pela misericórdia, pelo grande amor que Ele nos amou, Ele nos deu vida em Cristo. Pela graça vocês são salvos. Nós não merecemos nada do Senhor. E o que Ele tinha de mais valioso, Ele já nos entregou, que é Cristo. É óbvio que você vai pedir coisas ao Senhor e é óbvio que você vai buscar ajuda ao Senhor. Mas nós precisamos entender que o que Ele tinha de mais valioso, Ele já nos concedeu. Deus interviu em nossa história através do sacrifício de Jesus. As suas petições Ele pode responder de maneira positiva ou negativa, mas o que Ele tinha de mais importante, Ele já te deu. Ele te entregou Jesus. Não permita que os seus olhos sejam retirados de Cristo. Não permita que com o passar dos anos você se acostume com o sacrifício de Jesus, com mensagens a respeito do que Deus fez por intermédio de Jesus. Deus te tirou de uma posição de condenado a ser justificado, a ser salvo diante dele. Deus te permitiu entrar em um lugar que nós jamais poderíamos entrar, no reino de seu Filho amado. Seja grato por isso. Seja grato pelo sacrifício. Se mova por entendendo que Deus decidiu intervir em sua história. O que seríamos de nós se não houvesse um mais Deus? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, se Deus não tivesse intervido, mas houve um mais Deus. Deus interviu, Deus trouxe salvação para minha e para sua casa. Seja grato por isso. Que Deus te abençoe.